Olá, gente, boa noite. Professora Adriana entrou aqui, professora Juliana, Yasmin, Lívia, professora Paulinha. Olá, boa noite a todos. Estamos esperando o professor Rafael entrar. Nossa doutora Alesca, tudo bom? Mari, doutora Mariana, muito bom ver vocês. Boa noite, gente. Pô, professora Paula, acabei. Olá, doutor, tudo bom? Fala, Shindy, beleza, meu amigo? Como que tá? Be- Cara, tá uma loucura aqui, Rondônia. Os casos de Covid estão aumentando. E por aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo, Você graças tá... a Deus. Aqui em Campo Mourão até que tá controlada a situação aí. Ah, que Você tá me ouvindo bacana. bem? Tô ouvindo bem. E a Verena, como é que tá? Tá bem também, graças a Deus. Tá Tá lá no bem? quarto Ah, que agora, lendo bom. um livro. E a Tá Carol aí, como que certo. tá? Tá bem, acabou de entrar aqui na live. Temos alguns professores daqui também, queria agradecer, alguns ex-alunos daqui. E tem a galera da tua turma também, né, doutor? Eu vi aí, a Lívia tá Opa, aí, bacana. a galera Legal. aí. Professora Fátima, meu Bom Deus, entrou aí. demais. Tudo bom, professor? Boa Olha, que noite. legal, cara. E aí, professora, tudo bem? Que legal, A cara. professora Adriana também Muita tá gente que eu aí, não da vejo há muito tempo, Letística. hein? Cara, pois é, doutor Henriques, boa noite. Bom Ah, demais. É bom ver, a gente fica muito tempo às vezes sem encontrar, né, sem uma evolução profissional dessas pessoas, desses amigos, né, que a gente conheceu na faculdade. E graças à mídia digital a gente consegue acompanhar, né? Consigo acompanhar vocês aí em Rondônia, consigo acompanhar o pessoal de aqui do Paraná. Então isso é muito bom. que bacana. Doutor, estamos no seu horário. Você já quer começar já a fazer alguma coisa? Vamos dar início aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fotografia odontológica, né? E Uhum. como isso consegue, como a fotografia consegue nos auxiliar no planejamento dos tratamentos estéticos, né? É algo que eu tenho trabalhado bastante aqui na minha cidade, na minha clínica. Então, eu acabei me especializando em implantodontia, mas hoje eu tenho muito mais volume de tratamentos estéticos restauradores, seja em porcelana ou seja em resina. E eu devo tudo isso a essa evolução, a esse crescimento, sem dúvida, à fotografia. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse me dedicado à fotografia igual me dediquei. E eu acredito que isso foi fundamental para a minha evolução profissional. Tá certo. Tá Bom, me ouvindo bem gente, a aí, gente vai. Shindy? Estou ouvindo bem. Eu vou colocar as imagens que eram para estar aqui. Ok. Gente, muito boa noite a todos que estão entrando, aos doutores que a gente reconhece aí de longa data. É um prazer estar falando com o Dr. Rafael Rangel. O Dr. Rafael Rangel, em pouco tempo, ele virou uma assumidade na parte de odontologia estética no Paraná. Se eu estiver mentindo, por favor, corrijam aqui, mas todo mundo conhece o Rafa, né? Eu gosto de chamar ele de Rangel, sempre gostei. Então, Rangel, vou tratar você como Rangel aqui, tá? Claro, fica à E vontade. a gente tá querendo passar alguma coisa para a galera aqui, pelo menos de Rondônia e alguns seguidores seus também, né? Que o Rangel ele dá cursos, né? E aí eu já vou aproveitar, Rangel, já vou falar sobre o seu curso, que é um curso voltado para cirurgiões dentistas, né, que estão buscando aperfeiçoamento de técnicas restauradoras direto, ok? Então, resina composta e fotografia. E aí eu convidei o Rangel a falar, ô Rangel, cara, tem como dar uma palhinha, alguma coisa assim? Para a gente aqui de longe, de fotografia, o Rangel prontamente aceitou.
E fala um pouquinho do curso até o povo entrando e aí a gente já entra em fotografia. Pô, com certeza, Shindy. É um curso que está em construção, mas ele já está em atividade também. E todos esses cursos, na verdade, a gente sempre tá alterando, corrigindo e melhorando as coisas, né? Melhorando as aulas, melhorando curso após curso. E esse curso é um foco em resinas compostas em dentes anteriores. É algo que eu tenho trabalhado bastante aqui na minha clínica e eu vi o como é muito importante nós dominarmos as resinas compostas se nós queremos trabalhar com estética restauradora. Então, não adianta nós ficarmos reféns da porcelana ou das lentes de contato, sendo que na grande maioria das vezes nós conseguimos solucionar a maioria dos casos com a resina composta. Então, esse curso é um curso prático, em laboratório, né, com manequins, e eu dou toda a parte de sequência de planejamento, toda a parte de fotografias, temos também um pouco de prática de fotografia, e nesse curso eu vou estar instruindo esses alunos a como fazer o planejamento correto, a como estar confeccionando essas facetas, fazendo uma estratificação legal que fique natural e condizente com os dentes vizinhos. E é um curso, sem dúvida, que está muito completo. Eu estou dando também toda a parte de vendas, marketing. Tem muito do que eu trabalho aqui dentro da minha clínica e que tem dado certo, graças a Deus. Então, é um curso que eu vou estar despejando e ensinando tudo que eu sei realmente para que seja um curso muito completo, tá? Então, são 3 dias. É um curso teórico laboratorial com toda a parte de foto, planejamento, marketing, vendas e facetas em dentes anteriores. Tá certo, gente. Então, quem tiver interessado, adiciona o Rafa aí e manda pergunta para ele, manda DM, ele vai passar certinho. Tá certo? Rafa, ô Rafa, ô Rangel, vamos falar um pouco de fotografia, porque é a área que está encantando mais para alguns alunos, alguns dentistas. Eu mesmo eu tenho dificuldade de tirar fotografia. Eu uso algumas técnicas um pouco diferentes, mas em uma hora é quase impossível a gente falar, dar um detalhe muito grande foto. Então, o que, que a gente poderia abordar para eles agora, algo pelo menos para ajudar o dentista aqui, né? Então, seria por que, que a gente tem que fotografar? Uma coisa que o paciente pergunta para mim, né? Por que, que a gente tem que fotografar, né? Pô, tá tirando foto do meu dente, do meu rosto, por quê? É. Isso é uma dúvida que às vezes alguns pacientes demonstram, né? E também muitos alunos nos cursos, eu vejo que alguns alunos, por mais que eles vejam, eles acabam enxergando a gente fotografar na mídia e utilizar isso pelo Instagram, mas o real motivo da foto, o real motivo da fotografia odontológica, ela é um muito mais complexo, né? É algo muito mais abrangente, não é somente para a gente colocar no Instagram, não é somente para fazer uma foto bonita, né? Então a fotografia ela vem desde para nos auxiliar no planejamento, onde eu consigo pegar a imagem do rosto do paciente, colocar uma imagem estática no computador e aí eu consigo verificar como que está a inclinação desses dentes, como que está a inclinação do plano oclusal, a relação da linha média do sorriso do paciente com base nas linhas do rosto dele. Então, basicamente, a fotografia ela ajuda muito no planejamento. Hoje, todos os meus casos de estética, seja uma dentadura, seja uma prótese removível, eu utilizo a fotografia como planejamento. E isso facilita muito o andar da carruagem nos tratamentos, porque a prótese ela vem do laboratório e ela vem perfeita, ela vem do jeito que tem que vir, porque o laboratório utilizou essas imagens como auxílio para estar produzindo essas próteses, essas lentes, esse enceramento diagnóstico, seja num caso de lentes de contato, ou seja num caso de facetas em resina, né? Outra coisa que a fotografia ajuda muito é também na execução dos tratamentos, né? Então, durante a confecção de facetas em resina, eu posso utilizar a fotografia para que eu consiga analisar alguns detalhes que talvez no olho eu não esteja conseguindo enxergar. Então, na foto, eu consigo enxergar talvez pequenos erros ou pequenos detalhes que eu consigo corrigir durante o tratamento, né? Então, a execução do próprio tratamento eu consigo
ter detalhes mais corretos, né, utilizando a fotografia. E algo que me auxilia muito também dentro do meu consultório, que foi algo que eu notei e que é muito nítido dentro da minha clínica, é com relação à venda dos tratamentos, né? Fazendo boas fotos, né, seja de prótese, seja de fotos de sorriso, antes e depois, fotos de rosto, eu consigo utilizar isso na venda desses tratamentos. Então, quando o paciente vem e eu levo ele para o meu escritório e começo a explicar, começo a conversar com ele, entendo o que ele está buscando, né, nesse tratamento, e eu mostro casos parecidos com o dele, e ele vê que aquelas fotos foram fotos bonitas, são fotos com boa qualidade, e isso auxilia para que ele entenda como é o meu trabalho e ele enxerga com maior facilidade o quão bom pode ficar o tratamento dele também, né? Então, as vendas acabam aumentando muito, né? A gente tem um pouco de dificuldade em falar de vendas em odontologia, mas toda profissão nós temos que vender o nosso produto, né? Então, na odontologia, o nosso produto é o quê? Os nossos tratamentos, seja um implante, seja uma dentadura, seja uma limpeza. Então, nós temos que vender o nosso produto, né? O nosso produto é a nossa mão de obra. Então, isso vai com certeza estar facilitando esse processo de comunicação, seja com o nosso paciente ou com o laboratório, né? Com relação também a nós se diferenciarmos no nosso mercado de trabalho, né? Hoje, o mercado odontológico, não só odontológico, na grande maioria das profissões, é um mercado muito saturado, né, Shindy? Então, nós temos muitos dentistas, a maioria das cidades estão socadas de dentistas, né? E nós temos que se diferenciar, né? A partir do momento que você faz uma fotografia diferente, que você consegue mostrar o seu trabalho de uma forma diferente, você vai estar se diferenciando. Você vai estar se diferenciando na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Então, isso ajuda a mostrar o quão bom é o nosso trabalho. Porque uma coisa é eu fazer um trabalho lindo, utilizar às vezes um laboratório de referência a nível nacional, que vai fazer lentes de contato de uma forma esplêndida, de uma forma linda, e eu fotografar com o celular às vezes. Será que o meu paciente ele vai estar notando que realmente é um trabalho diferenciado? Ou será que ele vai estar enxergando como o trabalho de qualquer outra clínica que talvez não utilize um laboratório tão bom, né, quanto esse? Então, a gente consegue se diferenciar utilizando a fotografia, né? E com relação à autocrítica, né, é algo que me fez evoluir muito na profissão, porque através da fotografia eu consegui enxergar onde eu poderia estar melhorando. Então, eu finalizava os meus casos, eu olhava, eu via os pontos positivos, os pontos negativos, e a partir desses pontos negativos, que a meu ver eu poderia estar trabalhando de uma forma melhor, eu comecei a evoluir. Eu comecei a cuidar mais em alguns detalhes, comecei a aperfeiçoar algumas etapas, né? Seja nas facetas em resina, principalmente, que eu preciso de uma evolução manual um pouquinho mais aprimorada, né? Eu preciso de treinamento manual para realmente conseguir evoluir e treinar os meus olhos também para enxergar o que eu preciso evoluir. Então a fotografia ela me mostra muito, porque às vezes eu mesmo trabalhando com lupa, com magnificação, eu acho que tá legal. Aí eu vou lá, eu faço uma foto, eu olho, putz, ó, dá para corrigir isso daqui. Eu vou lá e eu corrijo. Então a gente consegue fazer uma autoavaliação muito boa. E eu também devo muito da minha evolução profissional à fotografia, porque a câmera fotográfica foi um dos meus primeiros investimentos no meu consultório, né? Como muitos sabem, meu pai ele é dentista, então eu voltei para minha cidade, eu tive a oportunidade de já ter uma clínica montada, e aí eu fui montar a minha sala, comprar minha cadeira e tudo mais, né? Consegui, graças a Deus, com o meu trabalho, né, construir a minha sala, comprar os meus equipamentos. E a câmera odontológica foi algo que, desde a graduação, eu já via como um diferencial. Eu via lá na UEL os mestrandos fotografando os casos clínicos na clínica, e eu olhei aquilo e falei, cara, isso daí é algo que vai fazer a diferença, né? Porque é a forma que eu vou estar divulgando o meu trabalho, né? Então, eu preciso divulgar de uma forma muito boa, com uma qualidade muito bacana. Então, eu me formei, comprei a minha câmera, que era uma câmera usada até, e é a câmera que eu uso até hoje, por sinal.
é uma câmera de entrada, não é uma câmera ultra mega power, entendeu? E isso eu gosto sempre de falar, porque é para todos verem que nós conseguimos fazer boas fotos, né, utilizando um equipamento de entrada, não precisa ser uma câmera é, muito evoluída, uma full frame, por exemplo, tá? E com relação ao controle dos casos clínicos também, Shindy, eu consigo, todo o tratamento estético meu, seja em lentes de contato, facetas em resina, próteses fixas sobre implantes, eu consigo fazer uma fotografia no final do tratamento e eu fazendo essas fotografias com base nos controles, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. A partir do momento que esse paciente retorna no meu consultório, eu vou documentando isso. Tá? E eu consigo ter um controle para ver se aquela gengiva eu tive uma retração, se às vezes abriu um diastema entre os dois centrais. São vários detalhes que a gente consegue ter noção e a evolução disso com o passar dos meses, com o passar de uns 6 meses. Tá? Então, realmente, o controle eu acho muito legal porque a gente consegue ter uma noção muito legal de quanto o nosso trabalho está durando. Então, eu faço as minhas facetas em resina, eu faço um controle com 6 meses, após um ano, e aí eu vou comparar, peraí, esse paciente, as facetas estão perdendo brilho com uma velocidade mais rápida. Será que esse paciente não é Uhum. interessante eu fazer consultas de controle com uma velocidade um pouco maior? Talvez a dieta ácida que ele está fazendo, talvez algum hábito que ele tenha, está aumentando a abrasividade em cima dessa superfície. Então, são detalhes que fazem muita diferença na nossa rotina clínica. Então, é muito além do Instagram, né? O povo, a gente vê os recém-formados pulando etapas, queimando etapas, tirando fotos, querendo aparecer, se posicionar no caso, né? Não aparecer, querer se posicionar. E a fotografia traz tudo isso, né? Você viu que o Valverde tá aí, né? Ele até tirou um sarro em você, perguntou se Eu você gosta vi. E aí, Val? O Val é um né? figura, cara. Bom, aí É. você também falou É. sobre. Tem mais dois pontos que você quer comentar, né? Pode falar aí. Isso, com relação à decoração é apenas um detalhe, né? Eu consigo utilizar, por exemplo, as fotos que eu faço, ou que qualquer profissional faça, você consegue colocar no seu escritório, na sua sala de atendimento, né? Algumas fotos artísticas, e isso chama a atenção do paciente, né? O paciente olha, ele fala, nossa, doutor, que foto legal, foi você que fez? Isso dá credibilidade ao seu trabalho também, porque mostra que o seu trabalho é feito de uma forma profissional. Então ele consegue olhar aquilo e ver o quão belo às vezes o quão diferenciado é o seu trabalho. Então eu gosto, na minha recepção eu tenho essas fotos desses quadros que são de próteses protocolo, né? Como eu atendo também toda a parte de implantes, então são fotos bem bonitas e isso chama e cresce aos olhos das pacientes, principalmente dos pacientes mais velhos, porque são fotos que não é encontrado em qualquer lugar. Né? Na internet, por exemplo, eles não encontram fotos desse jeito. E aí, às vezes, ele vê uma Hum. foto legal e fala, putz, doutor, ó, eu quero um dente igual esse. Então, tudo isso vai somando com o resultado final, vai somando com o grau de satisfação dos pacientes, né? Tudo isso vem para somar, né? E no final, lógico, né, Shindy, com relação ao marketing, né? Hoje nós vivemos no mundo digital, cada vez mais esse mundo digital está entrando dentro da nossa rotina e o Instagram veio de uma forma muito forte nos últimos anos e até antes do Instagram, Shindy, logo que eu me formei, eu utilizei muito o Facebook a meu favor. Agora o Facebook até que nem está trazendo tanto retorno quanto trazia no início. Então, no início, eu já colocava, impulsionava minhas publicações por 50, 100, 200, às vezes até R$ 500 uma foto. E aquilo me dava um retorno fantástico, porque naquela época quase ninguém impulsionava, 4, 5 anos atrás. Então, também eu devo Uhum. muito do meu crescimento profissional graças ao Facebook. Porque na minha região aqui, eu recebi muitos pacientes que vieram das minhas publicações, das minhas fotos, fotos das próteses, dos protocolos, das reabilitações em lentes de contato. E isso somou muito na minha carreira, sem dúvida. Tá certo. Você viu que o professor Wagner está aí também, né? A responsabilidade está Cadê o Wagner? aumentando. Ô, professor, bacana, cara. Nosso, Bom o nosso demais. professor de dentística. Ah, sobre máquinas, como que nós devemos escolher, então? É assim, eu vou dar uma resumida, Shindy,
sem Uhum. aprofundar muito, né? E Sim, a depois gente nós não vamos tem falar um tempo para isso. pouquinho, e depois falar um pouquinho também sobre os celulares, né? Porque eu acredito que muita gente que está aqui não trabalham com, não possuem os kits de fotografia e talvez não está ainda dentro da rotina clínica, né? E eu quero dar algumas dicas para que quem está nessa live e não possui os kits, para que amanhã já consigam colocar em prática algumas dicas aí, tá legal? Então, basicamente, com relação ao equipamento fotográfico, hoje nós temos à nossa disposição os celulares, as câmeras compactas, né, que são aquelas pequenininhas que geralmente nós utilizávamos para viagens, as semiprofissionais. As semiprofissionais têm como característica câmeras que não trocam a lente, e essas câmeras têm uma certa limitação, porque eu não consigo trabalhar com elas de forma manual, eu não consigo programar ela para que ela mantenha um white balance pré-determinado, uma abertura de diafragma pré-determinado. Então isso dificulta muito nós mantermos um padrão na fotografia, uma foto que eu vou fazer no início do tratamento, e às vezes se esse tratamento durar 1 ano e meio, 2 anos, no final eu vou fazer uma foto com a mesma cor, com a mesma abertura, com a mesma iluminação. Então isso conta muito para nós. E as câmeras profissionais, que são as câmeras que nós conseguimos trocar as lentes e utilizar também mais de um tipo de flash, né? Então essas lentes elas desacoplam, os flashes também nós conseguimos utilizar flashes circulares, flashes twin, estúdios, que são as câmeras mais indicadas para o nosso trabalho, onde eu consigo padronizar esse equipamento para que ele me dê resultados padronizados realmente, com iluminação, com cor, para que eu passe até com uma comunicação para o meu protético, por exemplo, uma informação fiel ao que está na boca, né? Então, isso é muito importante. Fotografia, esse equipamento que dá uma imagem fiel, é muito importante para o laboratório estar enxergando esses detalhes, tá? Pode passar, Certo. Chine. Basicamente, esse equipamento nós dividimos em três setores, né? Nós temos o corpo da câmera, a lente e o... Então, o corpo da câmera hoje, basicamente no mercado brasileiro, nós trabalhamos com duas marcas, a Nikon e a Canon, né? Ou Canon, depende de como, alguns, cada pessoa Uhum. fala de uma maneira. Pronúncia de uma forma. Dentro da Nikon, é, é a mesma câmera. Eu gostaria sempre de frisar que dentro da odontologia nós não precisamos utilizar câmeras avançadas ou as full frame, que são as câmeras bem mais caras, são câmeras de 5, 6 mil reais só o corpo, né? Então, como nós trabalhamos com muita iluminação e com uma lente específica, que é uma lente macro, com as câmeras de entrada, que são essas que estão aí, uma Nikon D3200, uma Nikon D5200, uma Nikon D5300, 5600 ou 7200 e por aí vai, são câmeras excelentes, que nós já conseguimos ter um ótimo resultado com um corpo de entrada, que são câmeras que nós pagaremos aí em torno de 1.800 a 2.000 reais, dependendo de como tiver o dólar, né? 2.500, depende, varia um pouquinho, mas no Mercado Livre nós encontramos vários preços. E dentro da Canon, as câmeras T3i, T4i, T5i, por aí vai até T7i. A T3i é um pouco mais antiga, né? Ela já tem algumas configurações um pouco ultrapassadas, mas também ainda é uma câmera muito boa, tá? E as lentes, Shindy, pode passar. Basicamente, nós temos que trabalhar com uma lente específica na odontologia, que são as lentes macro, né? Que são lentes fixas. A lente macro 100 da Nikon, a lente macro 105 da 100 da Canon também. E nós temos também outras lentes que são lentes um pouco coringas, que é a lente 85mm da Nikon, algumas lentes 60mm também, se nós trabalhamos com uma câmera cropada, né? Então nós conseguimos utilizar essas lentes a nosso favor. O grande detalhe das lentes que nós utilizamos em odontologia são lentes que não possuem zoom. Então, se eu quiser chegar perto do meu objeto, eu tenho que me aproximar dele. Eu não consigo chegar perto dando um zoom nessa lente, né? Então, é uma distância focal fixa. A única coisa que eu vou conseguir trabalhar é com o foco dessa lente, tá?
Então, uma dos objetivos dessa lente ter uma distância focal fixa é de nós controlarmos a distorção dessa lente. Se nós pegarmos uma lente, por exemplo, 18-55, que é a que vem na câmera, quando nós compramos essas câmeras de entrada, geralmente, são lentes que distorcem a imagem. Então, as laterais dela, ela acaba arredondando e dá uma leve distorção. Então, isso vai interferir no nosso planejamento e na nossa comunicação com o laboratório, por exemplo, e até no resultado final dessa fotografia, se for uma fotografia estética, tá? Tá. A gente viu uma pergunta do Dr. Douglas, a gente vai falar sobre celular depois, tá, doutor? Lá pra frente ainda. Tem umas dicas aí que vale a pena guardar, viu? Vale a pena acompanhar. Luz. Vamos falar um pouquinho de luz, bem rápido. Com essas câmeras, nós podemos trabalhar basicamente com 3 tipos de flash, né? Os flashes circulares, que são flashes que nós trabalhamos mais em regiões posteriores. Os flashes twin e os estúdios, né? Hoje está muito usual os estúdios, tem muitas clínicas já com estúdios de fotografia, e isso é muito bom, porque nós conseguimos fazer fotos muito bonitas com estúdios, e nós também encontramos no mercado equipamentos e estúdios completos com preço muito em conta, né? Que muitas das vezes é até mais barato do que um flash twin da Canon, um flash twin da Nikon, tá? Pode passar, Xinde. Nesse slide aí nós estamos falando sobre o flash circular, né? E o flash circular eu utilizei na minha vida durante 1 ano e meio na minha clínica. E eu conseguia fazer fotos artísticas igual essa que está aí na imagem, apenas desacoplando esse flash. Ele é um flash um tanto quanto limitado, né? Quando nós trabalhamos com fotos artísticas, fotos de dentes anteriores, porque a foto fica um pouco mais chapada, nós não conseguimos trabalhar um pouco com brilho, trabalhar com sombras, e a foto não fica tão legal quando nós trabalhamos em estética, tá? É um flash muito bom se você quer ter uma comunicação melhor com o laboratório, tá? Quer ter, às vezes, um controle dos seus casos clínicos, isso, sem dúvida, ele vai te ajudar. Mas se você quer fazer fotos bonitas, ele é um flash muito limitado, tá? Eu até fazia muitas fotos com ele estéticas, artísticas, colocando folha de sulfite na frente, um espelho aqui, por aí vai, mas daí você tem que usar muito a criatividade para estar conseguindo fazer fotos bonitas com flash circular. Digamos que você tem que ter muita tentativa e erro para conseguir fazer boas fotos, né? Pode passar. Tem uma pergunta ali da doutora Mariana. Existe muita limitação em utilizar uma macro 60 em relação à macro 100? É assim, Mari. Eu lembro de você, hein, Mari? Legal, que bom ver você aqui. Então, a macro 60, ela não vai ter tanta distorção em relação ao macro 100 se você estiver trabalhando com o corpo, que é um corpo de entrada, que é uma lente, uma câmera cropada, tá? Que são essas que eu coloquei nos slides aí acima. Se você trabalhar com uma câmera full frame, ela vai dar mais distorção, tá legal? Então, se você tiver uma macro 60, você vai conseguir fazer boas fotos com pouca distorção se for um corpo cropado. Seja uma Canon T6i, Canon T7i, uma Nikon D3200, D3200, você vai ter pouca alteração do que dado a uma 100mm. Tá legal? Vamos lá, Twin. Falar um pouquinho agora do Flash Twin. O Flash Twin é algo assim fantástico, nós conseguimos fazer fotos muito bonitas com ele, mas desde que nós utilizamos um suavizador desse flash, né? Ou então alguns pequenos difusores dessa luz. Eu gosto muito da fotografia do Twin quando eu coloco uma folha de sulfite na frente desses flashes. Se eu faço as fotos sem esse suavizador, que é uma folha de sulfite que nós acabamos colocando com um durex, uma fita crepe e por aí vai, a foto não fica com um efeito, com um brilho tão legal, tá? Ela fica com um brilho um pouquinho menor na superfície do dente. Então eu gosto de utilizar o Twin, mas suavizando com as folhas de sulfite. Esse flash ele está realmente mais recomendado para dentes anteriores, para pessoas que trabalham na área estética, no setor anterior do nosso sorriso.
eles evidenciam com mais nitidez as texturas do dente, porque nós conseguimos trabalhar com o posicionamento deles, né? Fazer efeitos de sombra, onde nós queremos que esse brilho pegue, onde nós queremos que esse brilho não pegue. Então, é um flash que nós conseguimos trabalhar com uma variedade muito grande de fotografias. Porém, é um flash um pouco limitado se nós queremos fazer fotos de rosto dos pacientes. Então, nós não conseguimos fazer fotos tão bonitas de rosto se nós estivermos trabalhando somente com flash twin. Tá legal? Tá. A Sandra, a doutora Sandra perguntou para iniciantes qual máquina indicaria uma cropada, né? Isso. Eu indicaria hoje um corpo de uma lente cropada, de uma câmera cropada, que são as que eu coloquei aí acima. A live vai ficar salva, qualquer coisa, depois você volta e vê ali, tá legal? Eu tenho aqui uma Canon T7. A gente tem duas Canons aqui, a gente tem uma T7, a gente tem um Twin, tem um circular, a gente acaba... talvez a T7 já resolva o seu problema bastante. A T7i, por Sim, exemplo, né? Bom, sem dúvida, vamos Shindy. lá. Eu trabalho com uma câmera, Shindy, D3200. É uma câmera de Nossa, entrada da Nikon. E assim, cara, você faz o que você quiser com essa câmera. Entendeu? Então, fotografia à assim, luz, trabalhando. né? A fotografia é brincar com a luz, nós entendermos o que está acontecendo com a luz e nós usarmos isso a nosso favor. Porque com uma câmera de entrada nós já conseguimos ter uma qualidade fantástica, tá legal? Lógico que se eu utilizar uma full frame, por exemplo, essas câmeras de R$ 5.000, quem é especialista em fotografia, quem, cara, é especialista, realmente entende muito de foto, vai ver diferença. Talvez Vai. enxergue, mas talvez isso para a grande maioria dos dentistas não faça diferença. É isso que eu quero passar para todos, tá legal? Não é algo fundamental, né, Shindy? Sim. Ahn, sobre estúdio. O estúdio foi um investimento que eu fiz no meu consultório até antes de eu comprar o meu Twin, tá? Então, antes de eu ter o meu Flash Twin, eu já comprei o meu estúdio, que são duas tochas, né? Que são dois flashes. E eles vêm revestidos com um softbox. No início eu comprei um softbox de 40 por 40, porque na minha clínica, na minha sala, eu não tenho muito espaço, então eu não poderia comprar um softbox muito grande, eu tinha que trabalhar com o que eu tinha ali na minha disposição. E vocês podem até ver ali, nessa foto, dá até para ver a ponta da minha cadeira ali, onde o paciente senta. Ó. Então eu tenho ali o que? 1,5 m por 2,5 m mais ou menos para estar usando de estúdio. Entendeu? Então nós não precisamos ter uma sala grande com 4x4, por exemplo, para ter um estúdio odontológico, um fotográfico no nosso consultório, né? Então eu até coloquei uma persiana preta atrás, que facilita muito, que eu consigo abaixar ela e recolher ela para ter um fundo preto. E depois de alguns meses eu também coloquei um flash de preenchimento de cabelo, porque quando nós pegamos às vezes uma paciente que tem um cabelo muito preto ou um paciente que tem um cabelo muito preto, como o fundo também é escuro, às vezes nós não enxergamos o limite do cabelo, da cabeça do paciente. Então esse flash em cima serve para ajudar aí a delimitação dessa cabeça e até no recorte, às vezes, se eu quiser trazer essa imagem para alguma aula, tá? Mas basicamente hoje eu trabalho com dois flashes da ATEC, a marca ATEC, tá? É uma marca de um excelente custo-benefício, é uma marca brasileira, uma empresa de São Paulo. E dentro dos preços das marcas, eu acredito que está entre os equipamentos mais em conta. Por outro lado, é um equipamento excelente, tá? É um equipamento muito bom. Não precisamos de muita potência, porque nós estamos próximo do paciente, então eu utilizo um flash de potência 140. Então não é um flash 350, 600, que são flashes Uhum. mais caros. E lógico, se você for montar um estúdio maior, que você vai ficar lá 2, 3 metros do paciente, talvez seja interessante comprar tochas mais fortes, né? Mas lidando dentro da nossa realidade de um consultório pequeno, isso já é o suficiente. E eu consigo fazer fotos muito bonitas de rosto, né? Padronizadas, que é o que eu vou utilizar para o planejamento dos meus trabalhos estéticos, e também fazer fotos na cadeira, onde eu deito meu paciente e consigo documentar toda a sequência clínica com esses estúdios.
Todos os meus casos hoje, mesmo eu tendo um twin dentro da minha gaveta, eu documento eles com o estúdio. Para mim eu tenho muito mais trabalho, mas as fotos ficam muito mais bonitas. Tá legal? Ok, entendi. Tem uma pergunta, acho que perguntou se alguma coisa em inglês. Ah, não tem como a gente fazer a live em inglês, One Dental Society. Please, if you want to know something in English, please let us know and I translate for you. But we can't talk in English right here because this live is for the Brazilian, all right? Vamos falar agora de fotos de celular, já que a grande Isso. maioria das pessoas perguntavam, né? Sem Tem dúvida, uma pergunta Chine. do Dalazen. Tem usado Certo. estúdio em procedimentos cirúrgicos e dicas para Da, procedimento cirúrgico? Lazen, é assim, cara. Dá para usar, tá? Dá mais trabalho, mas dá para usar. Principalmente se você utilizar esse estúdio em trilhos, no teto. Você consegue organizar a sua sala para que isso facilite durante o processo cirúrgico. Você consegue também, às vezes, para não contaminar o equipamento, você pode recortar TNT, esterilizar e envelopar a sua câmera com esse TNT para você conseguir fazer essas fotos durante a cirurgia. Alguns profissionais trocam de luva a cada fotografia, é outra opção, entendeu? Mas tem como utilizar sim, Dalazen, tem como sim. Dá um pouco mais de trabalho, o procedimento vai ser um pouco mais demorado, mas nós conseguimos fazer também fotos durante a cirurgia, tá? Mas eu faço É, muito eu, pouco foto em cirurgia. eu acho que eu tenho o flash circular para mim acho que funciona melhor do que o twin em cirurgia. Não sei dizer por quê. Talvez é a pecinha atrás, É. que sou eu, né? Assim, Mas o circular, ele é indicado para regiões posteriores, cirurgia e tudo mais. Mas a foto não fica bonita, né, Shindy? É complicado. A gente que é, gosta de foto, a foto fica chapada. É uma foto que não tem muita beleza com relação a sombras, a brilho e tudo mais. não Então, se tem você, por exemplo, textura. não tem textura. Se você trabalhar, às vezes, com um implante num central, uma exo, um implante imediato, você consegue documentar com o estúdio. Até região de canino pré-molar, com os afastadores durante a cirurgia, você consegue trabalhar. Agora, terceiro molar, regiões mais profundas, aí eu já não indico, aí eu já indico o circular, tá? Beleza. Bom, vamos para o celular, é que o povo estava querendo saber. Rangel, tem alguma dica para foto celular? Eu sei que quem gosta de fotografia, quando fala fotografia de celular para registrar esses momentos, fica um pouco complicado. Mas tem muitos dentistas que estão adentrando agora nessa parte de estética, né? E eles, de repente, falam, eu não vou gastar, sei lá, 5, 6, 7, 8 mil numa câmera, eu tenho um celular aqui, será que eu não consigo? Pelo menos para começar, né? Na verdade, eu comecei assim, começou com foto do celular, pô, não estava mais feliz, comprei uma câmera e aí a gente vai trocando. Dá Isso. umas dicas pra gente aí, Rafa. É que nem você disse, né, Shindy? Ter um equipamento fotográfico, ter um estúdio, talvez não é realidade para todos, né? E sem dúvida alguma, Shindy, é muito melhor que a pessoa realize fotos com o celular do que não realizar, tá? Principalmente em termos de comunicação com o nosso laboratório, né? A partir do momento que você começa a trabalhar com odontologia estética, nós precisamos ter comunicação com o nosso protético. A partir do momento que nós precisamos evoluir nosso planejamento com base nas linhas do rosto e padrões estéticos, nós temos que utilizar a fotografia. E como que o celular nós conseguimos utilizar o celular nessas ocasiões? Eu posso utilizar o celular desde que eu não me aproxime muito do objeto, desde que eu não me aproxime muito do rosto do paciente ou não me aproxime muito dos dentes do paciente. Por quê? Porque essas lentes dos celulares são lentes grande-angulares, são lentes que é como se fosse um olho de peixe. E essas lentes, elas distorcem muito os objetos. Então, não sei se alguém já reparou, mas às vezes vai fazer uma foto em família e você fica no canto da foto, você fica mais gordinho do que os outros. Quem nunca reparou isso, né? Então, não sei se sou só eu, né? Mas isso é fácil de acontecer, A né? mulherada vai tudo pro meio da foto, A sempre. Os mulherada vai homens pro ficam pro meio. Então canto. é algo, é um exemplo, né? Que é onde eu consigo mostrar o quão essa lente distorce o objeto, distorce a imagem.
Então, na odontologia, eu vejo que muitas pessoas pecam em, quando vai fazer uma foto de rosto, a pessoa se aproxima muito do rosto para fazer a foto. Quer fazer a foto com o celular? Vamos fazer, pode fazer. Mas vamos fazer com o posicionamento da cabeça bem posicionado. Então, isso é muito importante quando nós trabalhamos com a comunicação com o laboratório. Então, esse paciente não pode estar com o queixo erguido, ou a mulher com a cabeça de ladinho, que geralmente mulher, né? É só você falar que vai fazer uma foto, ela já vira de ladinho, já quer fazer uma pose e tal. Então, a foto tem que estar muito bem enquadrada. Então, o posicionamento que você tiver é importante. Essa câmera, a lente do celular, tem que estar na altura dos olhos do paciente e não na altura da boca. Então, geralmente as pessoas pecam e quando vai fazer uma foto de sorriso, ela vem na altura da boca e faz a foto na altura da boca. Sendo que o ideal é você a altura dos olhos do paciente e aí você mira para a boca, aonde nós conseguimos pegar o arco do sorriso muito mais visível. O sorriso não ficar um sorriso reto, tá legal? São alguns detalhes que fazem muita diferença nas fotos com o celular. Então aqui nessa imagem vocês conseguem ver que nós temos que dar o zoom. Então você vem de longe, às vezes até 2 metros do paciente, se você quer fazer uma foto de rosto, dá um zoom de 2 a 3 vezes e você vai tirar essa distorção das bordas dessa câmera, dessa lente, tá legal? Não sei se está muito visível para vocês enxergarem, mas nessa foto da esquerda, eu fiz uma foto do meu amigo, do Dr. José Henrique Quinto, meu grande amigo e até padrinho de casamento, e eu estava até lá no Congresso de Gestão e Marketing do Valverde, do Ale Morita, em São Paulo, e eu fiz essa foto de propósito, só para mostrar como a lente do celular distorce o rosto. Então, na foto da esquerda, você vai ver que o nariz dele está um nariz maior, as orelhas estão quase sumindo, então as laterais afinam e o rosto dele alongou. Então, a foto da esquerda é uma foto muito mais distorcida, onde eu estou com o celular de perto, sem dar zoom, com a câmera normal. Na foto da direita, eu me distanciei dele, dei zoom de 2 a 3 vezes e refiz a foto. Olha como a foto está muito mais fiel ao resultado natural. Então, na foto da direita, é uma foto que o laboratório, ou então que você vai conseguir fazer uma foto de antes e depois, muito mais fiel ao resultado final, tá? Isso é muito importante para que nós tiremos essa distorção das lentes, tá legal? Tá certo. Parece foto de motorista de aplicativo, né? Eles tiram essas fotos perto demais e Isso. acaba distorcendo. Dicas, então, Uma Rangel. dica que eu quero dar, Shindy, com relação aos celulares, é com relação à iluminação. Os celulares, eles são muito pobres em termos de qualidade se nós trabalhamos com pouca luz. Então, existem hoje muitos LEDs, né, aqueles ring lights, que são aqueles circulares, que é vendido pela internet, que vão aumentar muito a qualidade das imagens. Então, se você quer utilizar o celular, utilize LEDs como auxiliares. A foto vai ficar com uma nitidez muito melhor. Porque se você tiver pouca iluminação, essas fotos vão ficar muito granuladas. A qualidade perde muito, tá legal? Então, uma das dicas muito importantes para o celular é utilizar o LED, tá? Com relação às dicas para as câmeras profissionais, eu não vou entrar muito em detalhes aqui com relação a ISO, abertura, velocidade, por aí vai, essas configurações, mas basicamente nós podemos trabalhar com a velocidade do obturador fixa. Eu basicamente trabalho com 1/125, né, que é a velocidade que essa foto vai estar sendo feita. O obturador nada mais é do que uma comporta que abre e fecha e ela capta a luz, e essa luz e essa comporta ela tem uma velocidade. Esse 1/125 nada mais é do que uma fração de 125 dentro de 1 segundo. Então é uma foto muito rápida. Por que ela é rápida? Porque nós trabalhamos com muita luz, nós trabalhamos com flash. Então essa foto, essa comporta, ela pode abrir e fechar muito rápido, de modo que ela não vai ficar tremida, essa foto, tá? Já a velocidade a abertura do diafragma, ela pode variar um pouco, tá legal? Existem profissionais que gostam de trabalhar com o ISO fixo, com ISO 100, 200, e mexer mais na abertura do diafragma.
Ou você pode trabalhar com o diafragma um pouco mais fechado, né, que daí seria um número mais alto, seria um diafragma 32, 29, 26, e você trabalhar um pouquinho no ISO, tá legal? Eu tenho gostado mais de trabalhar ultimamente variando um pouco o ISO, porque a partir do momento que eu trabalho com a abertura do diafragma, um pouco, com o número um pouquinho maior, eu tenho uma profundidade de foco melhor. Então eu consigo focar os molares quando eu vou fazer uma foto de sorriso. Às vezes uma foto mais estética eu consigo ter mais nitidez trabalhando com abertura do diafragma um pouquinho maior. E aí é um ISO até 600, não é um ISO que vai alterar na granulação da imagem. Nós não podemos aumentar esse ISO para 800, 1000 e por aí vai, porque senão essa foto vai ficar mais granulada, né, Shindy? Tem até um slide na frente aí, pode passar, que vai ter uma imagem mostrando como a foto fica granulada com ISO mais alto. Tá? Então ele diminui a qualidade da imagem. Tá? Então nas fotos de rosto, eu gosto de trabalhar com o diafragma um pouquinho mais aberto, que daí o número é um pouquinho menor, né? Então vai estar entrando mais luz, né, para o meu sensor. A velocidade eu mantenho a velocidade fixa. E o ISO, eu tenho mantido o ISO em torno de 400. Essa é a minha realidade dentro do meu estúdio, dentro da minha sala. Isso pode variar um pouquinho de um consultório para outro, de um flash para outro, tá legal? Então, às vezes, o ISO, você vai precisar trabalhar com ISO 200, um ISO 300, depende muito de quanta luz tá incidindo no rosto do nosso paciente, tá legal? E essas fotos de rosto, eu gosto muito de fazer com o estúdio, tá legal? Eu não consigo, não acho que ficam algumas fotos muito bonitas se nós fazemos com o circular ou com o twin, tá legal? Ok, tá certo. Aqui você colocou umas imagens sobre a explicação, né, de diafragma e o... Vai lá, Rafa. Basicamente, Índia, eu vou passar só uma visão geral. O diafragma é uma parte da câmera que ela se encontra na lente, tá? Então, é como se fosse o nosso olho, a nossa pupila, né? Então, em ambientes muito claros, a nossa pupila tende a diminuir, ela fica pequenininha para que entre pouca luz nos nossos olhos, né? Já em ambientes escuros, a nossa pupila ela dilata para que entre mais luz nos nossos olhos e a gente enxergue mais. Basicamente é o mesmo pensamento, tá legal? Então, o diafragma, ele vai abrir e vai fechar. Conforme ele abre, mais luz vai estar entrando, só que a gente perde um pouco de profundidade de campo, né? A profundidade de foco. A imagem distorce mais, ela fica mais sem foco nas regiões mais posteriores, tá legal? Já o obturador é a comporta que eu te falei, que daí nós iremos falar da velocidade do obturador, que são fotos rápidas, fotos lentas, né? E na odontologia nós trabalharemos com fotos muito rápidas, porque nós trabalhamos com muita luz, tá? Então, nessa imagem aqui do lado, ó, em cima, tem bem certo, quando o diafragma ele está fechado, entra menos luz, só que por outro lado eu tenho maior profundidade de foco, né? Profundidade de campo. Então vai desfocar menos o fundo da imagem, tá legal? E o ISO, conforme essas imagens da Torre Eiffel, por mais que eu mantenha o meu diafragma no mesmo número, o meu obturador no mesmo número, se eu aumentar o ISO, a foto vai clarear de uma forma digital, né? É uma configuração da câmera que ela vai clarear a imagem de uma maneira digital. Então ela vai ficar mais clara. Por outro lado, se você aumenta muito o ISO, a foto fica muito granulada, né? Ela não fica tão nítida. Por isso que nós temos que ter um controle desse ISO, tá? Tá certo. Rangel, a gente vai falar um pouco de planejamento. Você tem 9 minutos, cara. O tempo passou voando aqui. Corre! Vamos lá. Qual que é o fundamental, Shindy, quando nós falamos em protocolo fotográfico para planejamento? O fundamental é o posicionamento da cabeça do paciente e o posicionamento que nós estaremos nos posicionando, tá? Não é, por mais que eu trabalhe com o celular, se eu fizer uma foto com o paciente bem posicionado, com a cabeça bem posicionada, mostrando tudo que o laboratório precisa enxergar, nós teremos uma boa comunicação com esse protético, ele vai enxergar o plano oclusal,
ele vai enxergar a linha média, ele vai ver o corredor bucal, que já são informações que já vai jogar ele numa situação muito mais favorável no caso, né? Eu posso fazer uma foto, por exemplo, com o lábio em repouso, falando para o paciente falar a letra M, onde o lábio superior vai estar em repouso, e através dessa fotografia eu consigo ver o quanto de exposição que esses centrais estão tendo, para ver se às vezes essa mulher, eu posso aumentar um pouquinho mais o central do sorriso dela, para ficar um sorriso um pouquinho mais sexy, e aparecer um pouquinho mais o sorriso. Então, são detalhes muito importantes. Então, eu foco muito no posicionamento. O paciente tem que estar sentado numa cadeira ou num banquinho, em posição ereta, não mexer a cabeça, queixo, não ficar o queixo para trás, ele tem que ficar sempre com o queixo bem posicionado, como se fosse uma foto 3x4. Sorrindo, primeira foto. Segunda foto, sorrindo com os dentes entreabertos, para que nós enxerguemos as incisais desses dentes e para que, às vezes, o lábio inferior não esconda a incisal desses dentes. Então, muitas pessoas sorriem assim, ó. Então, o laboratório não vai enxergar esses dentes, né? Então, é interessante você falar, dá uma gargalhada, faz um ha-ha-ha, e a pessoa, nem que ela faça uma careta, mas o laboratório precisa enxergar essas incisais, esses dentes, tá? Caso você não consiga tirar esse sorriso desse paciente, ou seja um caso que nós precisemos fazer um planejamento de plástica gengival, por exemplo, nós podemos utilizar os afastadores bucais. E aí, através desses afastadores, nós conseguimos ter uma imagem muito bacana de como está o corredor bucal, o posicionamento dos zênites gengivais desse paciente, inclinação da linha média, se esse paciente está com os centrais inclinados, que isso altera muito a estética final dos casos, o posicionamento dessa linha média, são todos detalhes que nós conseguimos ver com base nessas fotografias, seja no celular, seja com estúdio, com flash circular, ela vai nos auxiliar muito no planejamento e nessa comunicação. E é muito importante que nós utilizemos, às vezes, até a orelha do paciente como padrão, porque às vezes o paciente tira foto meio de lado e nós não conseguimos, às vezes, ter uma noção muito boa do posicionamento. Então, às vezes, o posicionamento da orelha, as duas têm que estar aparecendo a mesma coisa, não pode estar uma mais que a outra. Tá legal? Também é outro detalhe bem importante com relação ao posicionamento. Ok. Enceramento. E através dessas fotografias, o laboratório ele vai estar desenvolvendo esse planejamento, esse enceramento diagnóstico, seja ele feito de forma handmade, né, que seja ele feito na mão ou até de forma digital, né, que hoje nós trabalhamos muito com o digital ali na clínica. Na verdade, eu trabalho mesclando moldagens com escaneamento, confecção de modelos em impressora, né, confeccionados em impressoras de 3D, e isso vem facilitado muito e acelerado muito o processo também, tá? E é com base nessa fotografia que o laboratório vai confeccionar essa maquete do sorriso, deixando muito mais previsível esses tratamentos. Tá certo. Passo? Manda ver. Vamos lá. Essa foto é só para a gente enxergar como eu consigo usar esse planejamento a favor dos meus trabalhos em resina, por exemplo. Com base nesse enceramento diagnóstico, seja feito com enceramento mesmo, com a cera ou de modo digital, eu confecciono uma guia palatina e através dessa guia palatina eu faço uma concha palatina em resina e é através dessa concha que eu vou ter uma noção do tamanho ideal desses dentes, do formato incisal, dessas ameias incisais, e até da espessura, da largura desses dentes também. Vai estar me ajudando muito, Shinji. Pode passar. Tá certo. E aí tem algumas fotografias de alguns casos seus. Isso aí basicamente é para mostrar, Shinji, algumas fotos mais artísticas, né? Que nós conseguimos realizar com essas câmeras, né? Esses kits odontológicos, com estúdios, com o próprio Flash Twin, com o Flash Circular, e isso vem somando muito para mim aqui na minha realidade clínica, né? Isso chama muito a atenção do paciente, o paciente gosta de ver esse tipo de foto, né? Uma foto um pouco mais artística.
Então é algo muito bacana que sem dúvida vai somar. Se hoje eu conseguir convencer alguém dessa live ou alguém que vai assistir essa live e investir em fotografia, Shindy, se for uma pessoa, eu já estou satisfeito. Não, fotografia é basicamente essencial. Ah, bom, eu acho que a gente pode abrir 3 minutos para perguntas. Doutora Karine, acho que ela está em Camarão, a Karine, se não me engano, cá. Tá aí Sim, também, Karine, o tô net Ander tá daqui de aí. Ribeirão. Pois é. Bacana. Ah, gente, temos 3 minutos para fazer algumas perguntas. Aproveite o Rafa. Acho que ele responde DM também, eu também posso responder. Alguém tem alguma dúvida nesse tempo que a gente resta ainda? Invisto em vídeo também, é verdade. O vídeo está chegando aí, é algo que ah, os pacientes estão procurando, a gente vê vídeos bem interessantes. O grande exemplo disso talvez seja o crescimento exponencial do TikTok, né? O TikTok cresceu gigante por causa dos vídeos engraçadinhos, né? Sim. Então, Alisson tá certo, tem que investir em vídeo também. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Rafa, você quer falar alguma coisa antes de a gente encerrar? Alguma dica para fundo escuro? Shindy, eu Pode só. ser uma Pano preto. Eu utilizei muito uma tempo cortina? um Oxford de TNT, de jaleco, perdão. Minha auxiliar ficava segurando atrás da cabeça do paciente durante mais de um ano. E depois que eu fui fazer essa cortina, né? Que é uma cortina que ela é de rolo, que ela recolhe e fica bem estético. Mas qualquer tecido preto que não tenha brilho. Tá? Dependendo, esse aí que perguntou foi o Dr. Cristiano daqui de Rondônia. Cris, dependendo do flash como você utiliza, o fundo fica escuro, tá? Aí tem que saber brincar com o Twin. Tudo bem? Salve seus arquivos em HD ou nuvem, o doutor? Eu salvo nos dois, Douglas. Nos Eu salvo dois, tanto em né? É nuvem claro. quanto em HD. Então eu tenho, como eu trabalho com Apple, eu tenho eu tenho dois computadores da Apple e meu celular. Então os três estão na nuvem e eu consigo acessar os meus documentos pela nuvem. E pago a mais por isso. E eu também tenho o HD, porque como eu viajo para os cursos, eu tenho que ter isso de maneira física, porque caso eu não consiga ter uma internet muito boa, eu não consigo recuperar essas aulas, recuperar essas imagens de forma rápida. Então é interessante você ter HD externo, tá? E desde que eles fiquem bem guardados, porque caso ele venha cair no chão, você pode travar esse HD e perder tudo. E também em nuvem. Então é sempre importante ter os dois, porque eu já perdi fotos, já perdi casos e você só lembra quando perde. Pois é. Bom, gente, eu queria aqui agradecer mais uma vez o Dr. Rafael Rangel. Nossa, é o prazer imenso ver você de novo, Rangel. E como você cresceu bastante, né, pela competência e tudo, e você deu a dica para quem está querendo galgar esse caminho. Fotografia, né? Fotografia e invista em cursos. O Rafa vive fazendo cursos e agora está dando cursos, né? Então, gente, no começo da live a gente falou sobre o curso do Rafa. Quem tiver interesse, cara, vale muito a pena. Eu sei que ele não esconde o jogo, ele não esconde o leite. E quem tiver aí por São Paulo, Paraná, procura o Rafa. Fala que viu aqui na live do japonês, É, ele isso vai, aí. ele vai receber muito bem. Tá certo, gente? Gente, eu vou encerrar por aqui, deixando um agradecimento, porque senão a live não vai ficar salva. Então, nós estamos fazendo prova e pediram, por favor, a gente deixa a live. Legal. Então a Vamos gente salvar. vai encerrar por aqui, agradecer a presença de todos e Eu que agradeço, a gente vai Shindy, pelo conversando por aí. convite. Mas Foi um prazer estar aqui com vocês. tá Podem certo, contar comigo gente. sempre. Muito obrigado, doutor. Bom, a todos que ficam aí, até mais e tenham uma boa noite e se cuidem. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Obrigado aí pela presença de todos, viu? Valeu.